Olá, hoje é terça-feira, 30 de agosto. Uma doença viral que ataca o sistema nervoso central dos cães e pode levar à morte. A gente fala sobre como prevenir a sinomose, que é mais comum no inverno. Os trabalhos que estão sendo apresentados na 13ª Mostra das Escolas Estaduais de Educação Profissional aqui do estado. O evento está acontecendo na UPF. E ainda um bancário que deixou de lado a vida agitada dos negócios para levar uma vida simples, trabalhando com o cultivo de hortaliças. O canal de notícias está só começando com essas e outras informações. E aqui você já sabe, encontra mais conteúdo. Alunos das instituições de ensino pertencentes às coordenadorias regionais de educação de Carazinho, Soledade, Erechim e Passo Fundo estão dando o primeiro passo para uma carreira científica. Eles participam da 13ª edição da Mostra das Escolas Estaduais de Educação Profissional, que está acontecendo aqui na UPF. As coordenadorias regionais de educação de Passo Fundo, Soledade, Erechim e Carazinho estão reunidas no Centro de Eventos da UPF para mais uma edição da Mostra das Escolas Estaduais de Educação Profissional. Professores e alunos da área participam de um encontro para exposição e discussão de trabalhos, estudos e projetos científicos. O objetivo maior é fazer com que o processo de ensino, pesquisa e extensão se viabilize em todos os diferentes contextos dessas 4 coordenadorias. Nessas 4 coordenadorias nós temos 132 escolas, atendemos aproximadamente 98 mil alunos. O tema desta MEP é empreendedores para o desenvolvimento desta região. Então nós estamos fazendo com que os objetos que estão sendo discutidos aqui sejam elementos capazes de protagonizar possíveis mudanças. Nós temos elementos ligados à eletrônica, nós temos elementos ligados ao comércio, à indústria, à alimentação e, mais especificamente, à questão da agropecuária. 35 trabalhos desenvolvidos por professores e alunos da rede pública estadual estão expostos. Nós somos de Carazinho, estamos aqui representando com a nossa escola agrícola Eprocar, com 2 trabalhos. Também temos a nossa escola João Batista Sorg, através do nosso curso técnico de enfermagem sobre os primeiros socorros. É muito bom poder estar divulgando os trabalhos que os nossos professores e os nossos alunos realizam dentro das nossas escolas. Esse grupo de Carazinho estudou a qualidade dos alimentos ingeridos pelos animais produtores de leite na escola. Em 70 visitas às instalações de ordenha e ao campo, os alunos concluíram que uma boa alimentação nutricional vai ajudar a produzir leite de melhor qualidade. Então, o objetivo principal do nosso projeto, alimentação adequada à bovinicultura de leite, em função de que ela retorne uma qualidade boa do leite, que vai gerar uma qualidade boa nutricional da criança que vai ser amamentada por esse leite. Até amanhã à tarde, mais de 3 mil pessoas devem passar pelo Centro de Eventos da UPF. A mostra é uma promoção da Secretaria de Educação do Estado. Se você tem um cão em casa e notou que nos últimos dias ele está deprimido, com febre persistente, que não tem mais apetite, fique em alerta porque esses são alguns dos primeiros sintomas da sinomose, uma doença que está ameaçando muitos bichinhos de estimação. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe o veterinário, professor da Medicina Veterinária da UPF, Ricardo Pimentel Oliveira. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Boa tarde, Kelly. Professor, explica melhor para a gente o que é essa doença e como que se dá a contaminação. Muito bem. Então, a sinomose é uma doença viral, de caráter multissistêmico. Então, ela é uma doença que acomete vários sistemas do paciente, principalmente atacando cães. A gente deve lembrar que, além dos cães, outras espécies podem ser acometidas, principalmente grandes felinos, como onças, leopardos, tigres, e também os furões, aqueles que também são animais considerados hoje como animais de companhia.
Além dessas espécies, a gente pode incluir nessa gama alguns primatas. Tá? Como eu falei, é uma doença multissistêmica, então ela é uma doença que ela acomete vários sistemas do organismo. Tá? Ela cursa com algumas fases, então ela envolve uma fase cutânea, onde o paciente apresenta algumas pústulas abdominais, ou seja, lesões como se fossem semelhantes a espinhas no abdômen, né, na barriguinha. Uma outra forma é uma forma respiratória. Então, o canino ele apresenta uma infecção respiratória, apresentando corrimento nasal, ocular, tosse e espirros, né? Uma fase gastrointestinal, então ele vai apresentar manifestação de vômito e diarreia. E também a fase mais importante e muitas vezes mais debilitante, a fase neurológica, no qual o paciente tem uma inflamação do sistema nervoso central e pode apresentar desde convulsões até mesmo a paralisia dos membros posteriores e anteriores também. Professor, necessariamente o cãozinho pode apresentar todos esses sintomas ou ele pode apresentar apenas alguns? Isso depende muito da agressividade do vírus no qual o paciente é acometido, mas ele apresenta várias dessas fases no mesmo paciente. Então, ele pode apresentar cutânea, pular respiratória e apresentar direto a neurológica, como ele pode apresentar todas as fases uma seguida da outra. E qual que é o índice de mortalidade dessa doença? É uma doença que ela tem um índice de mortalidade extremamente alto, principalmente quando atinge a fase neurológica. Agora, detectado esses sintomas, né, qual é o procedimento que o dono do cão deve procurar o veterinário? Qual que é o tratamento? Existe um tratamento para essa doença? Uma vez, então, que o proprietário identifique que seu animalzinho está abatido, né, não está como normalmente deveria estar em casa, a nossa indicação é que procure auxílio veterinário através, né, de clínicas particulares, hospital veterinário, enfim, procure o recurso veterinário no qual ele se sentir mais confiante, para que seja uma avaliação clínica, seja feita uma avaliação clínica. O diagnóstico da sinomose é um diagnóstico bem particular, porque até mesmo, como eu comentei, por se tratar de uma doença multissistêmica, você tem que ter um embasamento teórico e prático muito grande para emitir esse diagnóstico. Então, tudo parte de uma avaliação clínica extremamente embasada, com uma conversa com o proprietário e também depois de alguns exames complementares, principalmente exame de sangue, para verificar a presença ou não de uma imunossupressão provocada pelo vírus. Agora, o senhor não citou aqui os gatos, né, nessa lista de animais que podem ter a doença. Existe algum outro problema que pode trazer para quem tem em casa o cão, então, que contraiu a doença, e tenha também gatos ou outros animais de estimação? Perfeito. A sinomose, ela ataca mais cães domésticos, né? E gatos domésticos não existem relatos, e sim gatos selvagens como os grandes felinos. Tá? O contato entre gatos domésticos e cães domésticos não existem relatos de esse tipo de contágio entre uma espécie e outra. O que existe, e sim a gente identifica, é o contato de cães errantes, né? A gente tem uma grande população de cães errantes nas ruas de Passo Fundo, isso aí é um panorama nacional, né? Isso aí acaba contribuindo, sim, para a disseminação da doença, mas entre cães e gatos, não. Então, essa grande população de cães nas ruas, qual que é a estimativa aqui em Passo Fundo, professor? Existem algumas referências que a gente leva em consideração que, na atualidade, se tem em média de 20 mil animais errantes, né, entre cães e gatos. Isso aí é um número que acaba sendo bem considerável, né, e acaba não propagando só a sinomose, mas também algumas outras doenças que são de fácil contágio entre espécies, né, entre cães e gatos, entre cães e cães, gatos e gatos, mas também não esquecendo entre a espécie humana. Professor, rapidamente, a melhor forma de prevenção da sinomose? Perfeito. A melhor forma de prevenção é a vacinação, né? Então, a vacinação ela deve ser iniciada a partir do 2º mês de vida do filhotinho e ser estabelecido um calendário de vacinação respeitado esses intervalos de dose, que deve ser com 30 dias de intervalo entre cada dose, 21 a 30 dias de intervalo entre cada dose, com no mínimo de 3 a 5 doses. Essa é a melhor forma de prevenir. Só concluindo a respeito de tratamento, na atualidade não existe nenhum tratamento efetivo, nenhuma medicação que combata diretamente o vírus. O tratamento que a gente proporciona é combater o efeito secundário do vírus conforme a fase que ele está causando. Então, se ele afeta o sistema nervoso central, a gente trata com medicações que vão combater esse efeito que está realmente afetando o sistema nervoso central. Mas medicações que acabem combatendo o vírus diretamente, infelizmente, não existe. Tá certo.
Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho. A gente que agradece. Boa tarde a todos. Obrigada. E hoje tem mais uma edição do Bate-Papo PF, um momento de encontro entre alunos e reitoria da universidade para discutir as questões de qualidade de ensino e estrutura. A atividade acontece no DCE, aqui no Campus 1, às 5h30 da tarde. E depois do intervalo, um bancário que deixou de lado a vida agitada dos negócios para levar uma vida simples, trabalhando com o cultivo de hortaliças. A gente já volta.